Em 1994, as coisas não iam nada bem na Porsche. A montadora estava em uma verdadeira corrida contra a falência. Dispostos a qualquer coisa para conseguir dinheiro e financiar seus projetos futuros, optaram por entrar em um concurso chinês para um carro popular. Mas o que aconteceu depois dessa aposta? E como ficou o carro popular da Porsche? Essa é uma história incrível que agora eu te conto. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, uma satisfação ter vocês aqui comigo e hoje eu vou contar uma história incrível sobre a Porsche e um carro popular. Eu amo contar histórias automotivas, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, se inscreve e sem enrolação, vamos pro vídeo. Por volta de 94, a China era totalmente diferente do que se vê hoje. Era um país que precisava de muitas reformas. O trânsito era bastante caótico, com veículos sem condições de rodar, que inclusive eram causa de diversos acidentes. Basicamente, quem tinha carros eram altos funcionários do governo que eram fãs do Volkswagen Santana. Inclusive, mesmo sendo descontinuado aqui no Brasil, por lá ele permaneceu em produção por muitos anos devido à sua alta popularidade entre os chineses. Além dos Santanas, alguns modelos da Daihatsu, uma marca de baixo custo da Toyota, eram utilizados como táxis, enquanto as viaturas policiais eram geralmente Peugeot ou Citroën. Os magnatas, por outro lado, optavam por um veículo de luxo como Lexus ou Mercedes, o que muitas vezes servia como um indicador de status social. Um Mercedes mais simples indicava uma posição mais baixa na hierarquia do governo, enquanto quem andava a bordo de um classe S era, com certeza, alguém da alta hierarquia do partido. Como vocês sabem, lá na China, as decisões são centralizadas pelo governo. Em 1994, eles acharam que era o momento de motorizar a população, de melhorar a mobilidade no país. E então decidiram lançar um concurso para escolher o melhor veículo familiar que seria produzido na China e colocado à disposição para venda no mercado chinês. Era mais ou menos assim. 20 montadoras seriam selecionadas, elas apresentariam o projeto desse carro popular e aquele que fosse escolhido seria feito uma joint venture, uma parceria com a montadora FAW, que era chinesa, e o carro seria produzido e vendido para todos os chineses. Claro que as montadoras se interessaram, afinal de contas, o mercado chinês é gigantesco. A população já passava de 1 bilhão de habitantes. Na época o Brasil tinha 160 milhões, só para você poder comparar. Então as montadoras estavam loucas para entrar na China e abocanhar esse mercado grande e lucrativo. As exigências para participar do concurso do governo chinês era de que fosse um carro popular, afinal a renda deles não era alta. E obrigatoriamente precisava ser um carro familiar, que tivesse espaço para atender um casal com um filho. Todas as montadoras que se inscreveram tinham ali um certo receio de que o governo chinês talvez pegasse esses projetos para si, abandonasse elas e acabasse produzindo por conta própria os modelos. Só que como a China era um mercado muito grande, elas pensaram que valia a pena correr esse risco. Imaginem só um país de 1 bilhão de habitantes tendo apenas um carro à disposição para venda. Seria como se no Brasil inteiro o único carro que pudesse ser vendido fosse o Onix. É o sonho de qualquer montadora, né? Então valia a pena correr esse risco. Todo mundo queria entrar no mercado chinês. Nesse momento, na Europa, a Porsche estava muito mal das pernas. Eles já estavam trabalhando no projeto do Boxster, que seria lançado em 96 e seria um divisor de águas na história da Porsche. Mas nessa altura, em 93, 94, eles estavam quase à beira da falência. A Porsche então pensou o seguinte: se nós formos até lá e ganharmos esse concurso, além de sair do buraco, nós podemos usar esse dinheiro para investir nos nossos projetos futuros. E assim, eles se inscreveram. Afinal de contas, cara, imagina, para a Porsche, que já fazia carros extremamente complexos, desenvolver um carro popular não seria nada difícil. E não foi mesmo. Em apenas 4 meses, eles fizeram um projeto inteiro de um carro que atendia a todas as expectativas do governo chinês. E assim eles lançam o C88. O tamanho do C88 era muito parecido com o nosso Classic aqui do Brasil. Era pouca coisa menor do que um Renault Logan. O motor era um 4 cilindros 1.1 de 65 cavalos desenvolvido pela Porsche, que ia de 0 a 100 em 16 segundos. Portanto, ele era mais lento do que um Classic. O carro foi pensado com um desenho atemporal, para que quando você olhasse, ele não parecesse um carro antigo, mas também não parecesse muito futurista, porque isso ia garantir que ele pudesse ficar vários anos em linha sem parecer que era um carro ultrapassado. Mas tudo que eles economizaram no exterior sobrou no interior.
Ali sim ficou caprichado. O interior era bastante futurista para 94. Observem que o acabamento era bom, o painel era completinho, tinha velocímetros, contagiros, marcadores de combustível e temperatura do motor, além de ser muito bonito e arredondado para a época. Lembrem que esse carro era considerado barato e popular. Imagine que no Brasil, em 1994, o interior dos nossos carros era bem quadrado e raramente você tinha, por exemplo, um contagiros no painel. Isso aí era só para veículos mais complexos. Os populares em si eram um velocímetro e um marcador de combustível e todo quadradão. Então, cara, fica um Porsche, né? Afinal de contas, eles sabiam o que eles estavam fazendo, mesmo sendo um popular. Aqui no Brasil, um carro como o C88 com certeza não seria um popular mais baratinho, não. Seria já um carro um pouquinho mais acima. E olha como prestaram atenção aos detalhes. Até o nome do carro foi pensado levando em conta as tradições e superstições chinesas, já que C88 significa C de China e 88 é um número que lá eles atribuem a boa sorte e prosperidade. Isso é tão real lá na China que até hoje, se você tiver um carro com placa com número 8 ou algum múltiplo de 8, ele tem mais valor de venda no mercado. E é claro que esse carro não ia ostentar ali na frente o logotipo original da Porsche, né? Porque senão, quem era dono de um Porsche autêntico, digamos assim, não ia gostar nada de saber que lá na China tinha gente rodando com um carro popular que era um Porsche original. Então eles desenvolveram uma logotipo que servia para aquele carro exclusivamente, que era um triângulo com 3 pontinhos, que fazia menção à política do filho único chinesa. Então, pai, mãe e filho. Finalmente o carro estava pronto. Seria barato, econômico, confiável, tinha um nome que atraía boa sorte e os planos, caso a Porsche ganhasse o concurso, era levar engenheiros chineses até a Alemanha para aprender os métodos de produção nas fábricas alemãs e depois fazer as fábricas na China produzindo entre 300 a 500 mil carros por ano. E caso os chineses não gostassem do carro, o plano B era vender o projeto para os indianos, já que a Índia em 94 estava quase chegando a 1 bilhão de habitantes e já se sabia que a demanda por carros populares seria grande. Resumindo, a Porsche estava com a faca e o queijo na mão. Mas tinha fortes concorrentes. Até a Mercedes, na época, também desenvolveu seu próprio projeto de carro popular, que inclusive lembra muito o que viria a ser o Classe A. E sabe quem ganhou esse concurso? Ninguém. Do dia para a noite, o governo chinês simplesmente cancelou o concurso, não deu satisfação, não deu maiores informações do porquê que não dava mais afim disso. Tudo não passou de um grande desperdício de tempo e de dinheiro. Tudo errado. Mas felizmente a Porsche conseguiu fundos de outro lado ali e em 96 ela lança o Boxster, que vai se tornar um divisor de águas na montadora e hoje é essa montadora tão admirada, respeitada e que bate recordes de venda constantemente e que faz parte do grupo Volkswagen. Isso inclusive serve para você que está aí desanimado, triste, saber que não tem tristeza que dure para sempre, tá? Os dias passam e as coisas vão voltando para o lugar, viu? Um dia a gente tá mal, mas no outro a gente tá lá no topo. É assim que funciona. Pronto, agora já passou a parte motivacional do vídeo. Gostou dessa história? Muito bacana, né, cara? Eu curto muito contar essas histórias automotivas para vocês, eu sou apaixonado por carros. Se você gosta disso, cara, já se inscreve no canal, deixa um comentário para engajar comigo. Eu vou deixar aqui embaixo links de livros sobre histórias de veículos e mais produtos relacionados a carros que eu gosto muito. Até alguns livros que eu às vezes uso para consulta quando eu tenho algum vídeo mais complexo ou outro aqui. Beleza? Não esquece, deixe seu like, comenta para me ajudar a crescer o canal. Muito obrigado e até a próxima.